Antes de começar a gravar esse vídeo, eu pedi a Deus uma direção. E Ele pediu para eu falar sobre relacionamentos. Talvez seja para você ou para alguém que você conheça. Então, se você estiver passando por um momento em que você está sofrendo muito por conta de um término, ou de um abandono, ou de relações frustrantes que mal começa já acabou, ou se você conhece alguém assim, encaminhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que pode ajudar. Deus trouxe na minha memória, quando eu estava aqui orando, algumas clientes minhas que vieram extremamente chateadas por conta de relacionamento. Aquelas pessoas que tentam fazer de tudo para dar certo, mas sempre acabam frustradas. Ou são traídas, ou são abandonadas, ou os relacionamentos começam e terminam de forma muito rápida. E Deus colocou no meu coração para eu falar sobre isso. Geralmente, quando uma mulher tem problemas no relacionamento afetivo, buscam por uma relação, mas nunca são validadas, nunca são cuidadas o suficiente, provavelmente ela pode ter alguma questão com a sua mãe. E essa questão não necessariamente ela tem agora. Isso que pode ter acontecido na vida dela pode ter ocorrido lá na sua infância ou em algum momento em que ela sentiu que ela não foi vista ou ainda protegida pela mãe. Então, a mulher automaticamente vai buscar a proteção e esse cuidado na família que ela quer formar, buscando um relacionamento que o homem vai cuidar dela, vai olhar para ela. É como se ela quisesse sair desse núcleo correndo e formar o seu próprio núcleo. Só que se ela não consegue olhar para isso, para aquela ausência da mãe, para aquilo que talvez tenha ficado ali como uma ferida, ela não consegue estruturar essa nova família, esse novo núcleo, que sim começa com um relacionamento afetivo. Quando você está conhecendo alguém, até isso virar um relacionamento mais sério, enfim. Algumas pessoas chegam até próximas a se casar e aí acabam se frustrando. Algumas nem conseguem fazer com que esse relacionamento se consolide. E outras casam, experienciam o casamento, mas passam por traições, abandonos, e tudo isso vai gerando marcas profundas. E não somente marcas que são: "Ah, ok, eu vou chorar uma semana e isso vai passar". Porque, na verdade, isso só solidifica mais uma memória inconsciente de algo que pode ter acontecido lá atrás. De você ter se sentido abandonada, não vista ou ainda não protegida pela sua mãe. Pode ser com o pai? Pode. Mas quando se fala de querer construir um novo núcleo, a mãe é o que tem um peso mais forte. Porque a mãe é aquela que a gente tem um vínculo maior quando criança. A mãe é aquela que nos amamenta, aquela que nos acolhe, aquela que nos cuida. Então, automaticamente, o nosso inconsciente, ele é muito sábio. Ele vai trazendo situações para que a gente consiga curar algo que muitas vezes a gente recalcou. Freud dizia que algumas experiências que a gente coloca lá no fundo do nosso inconsciente e que muitas vezes a gente nem lembra. Ou a gente não consegue nem explicar o que aconteceu. A gente sabe que aconteceu alguma coisa, mas a gente não consegue quantificar ou qualificar essa situação. Só que isso criou uma marca tão profunda em nós que a vida vai trazendo para gente situações, pessoas, relacionamentos para que a gente possa olhar para isso. Eu sei que sofrer por amor é uma dor que parece que dilacera o coração.
Mas eu vou te fazer uma pergunta: como a gente pode sofrer tanto por uma pessoa que a gente conhece há 1 mês, há 2 meses, no máximo 1 ano? Para esses casos, claro. A gente não sofre só pela pessoa, a gente não sofre só porque a gente foi abandonado por aquela pessoa. Porque você concorda que existem milhares de pessoas que poderiam estar naquele lugar, mas a gente sofre porque aquela pessoa também projeta alguém que é insubstituível na nossa vida, que é a nossa mãe. Então, muitos problemas que nós tivemos lá na infância repercutem nos nossos relacionamentos sem que a gente se dê conta disso. E talvez agora você esteja frustrada, triste, amargurada. Então eu vou pedir assim, eu vou pedir para que você abra o seu coração nesse vídeo, porque eu vou pedir para que o Espírito Santo lhe mostre o que aconteceu na tua infância, na tua adolescência, com a tua mãe. O momento em que você precisava ser cuidada por ela, que você precisava ser protegida e que você não teve essa proteção. Às vezes pode te parecer uma coisa boba, que para você como adulto não tem nada a ver. Eu lembro que quando eu era criança, a minha professora estava brava com a turma e ela pegou uma régua e eu estava quietinha na primeira carteira e ela bateu com tudo no meu braço. E aquilo doeu tanto. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe: a professora me bateu com a régua porque ela estava brava com todo mundo e acertou no meu braço. E minha mãe falou: nossa, você deveria estar fazendo alguma coisa também. E não deu importância para o que eu falei. Só que aquilo para mim doeu tanto. E eu vi que minha mãe pouco se importou. E mais do que isso, no meu inconsciente, ela não me protegeu daquela mulher, daquela professora que bateu em mim. Muitas pessoas passam por situações até muito mais desafiadoras do que uma reguada no braço. E às vezes as mães fingem não perceber, fingem não ver. E isso vai gerando no nosso inconsciente, no inconsciente dessas pessoas, um sentimento de não sou protegida, não sou amada. Então eu vou buscar alguém que entre no papel da minha mãe, que faça o que ela não está conseguindo fazer por mim. Mas o que que acontece? Frustração. Essa projeção inconsciente só vai fazer você repetir situações que vão fazer você sentir aquela dor quando você era criança que foi reprimida. Porque minha mãe deveria ter olhado para mim e me deu vontade de chorar e eu não chorei, porque ela falou: "Para com isso, que bobagem". Então como eu ia chorar se ela falou: "Para com isso, que bobagem"? Ou para pessoas que passam por situações piores que a mãe finge não ver. Como que você lida com isso? Como que você colocou dentro do seu inconsciente toda essa informação? Porque na hora você teve que ser forte. Então como será que foi? Só que quando você é abandonada, aquela dor que talvez você teve que reprimir, que você não pôde chorar, que você não pôde sentir, agora você está sentindo nessa separação. Parece meio louco, mas o nosso inconsciente ele vai criando formas de trazer para a gente experiências para curar algo que está guardado em nossas células. E você concorda, se está no nosso inconsciente, está num lugar também do nosso corpo físico. Eu falo que quando a gente fala, a gente cura muita coisa. Só que quando a gente consegue, de fato, trazer para a nossa pele, sentir, para o nosso corpo, para a gente sentir mesmo toda essa dor, todo esse abandono e conseguir fazer o link por que você está passando por isso. Porque você volta lá para aquela criança que se sentiu desamparada, não amada, abandonada. E você fala: "Eu estou chorando a dor daquela criança". Aí as coisas vão começando a se encaixar. O primeiro passo é a gente olhar para isso. E se você passou por alguma situação, já comenta aqui se está fazendo sentido para você.
Comenta aqui se a dor que você sente quando essas situações acontecem são assim mesmo. Essa dor que parece que rasga o peito. Só que da próxima vez que você estiver sentindo essa dor, ou se você estiver sentindo essa dor agora, se permita sentir essa dor, mas faça o link com algo que aconteceu lá atrás. Essa pessoa, ela é só um instrumento para te trazer de volta para a origem de tudo, onde tudo começou. E quando você conseguir curar essa ferida profundamente, você vai conseguir formar o seu novo núcleo. Você vai conseguir ter essa relação. Tem um trecho da Bíblia que deixei aqui, Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16. Eu vou ler para você. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho que está no seu ventre? Mas, ainda que esta se esqueça deste teu filho, eu, Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Que por mais que você tenha se sentido abandonada, por mais que você tenha se sentido rejeitada, não vista, não protegida, Deus está pronto para que você acesse todo esse amor dele, porque o amor dele por você sempre existiu. E maior do que o amor de uma mãe por um filho é o amor de Deus por nós. E eu sei que se você estiver passando por um momento bem desafiador, a gente vai agora fazer um exercício e eu peço que você se concentre. Caso você esteja ouvindo, lavando louça, fazendo outra coisa, pare tudo. Para tudo que você está fazendo. Fica aqui comigo, porque eu farei uma oração, uma meditação, para que você consiga acessar memórias ou ter pelo menos um sentimento da onde vem esse padrão que faz você repetir, repetir, repetir relacionamentos que te deixam mal. Então agora feche teus olhos e eu vou pedindo ao Pai, Pai, por favor, toque o coração de todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e que precisam, Pai, dessa cura. Peça ao Espírito Santo que sopre no coração delas, que elas possam acessar o momento, Pai. O momento ou a situação, por mais boba que pareça, que elas possam acessar esse momento em que elas se sentiram desprotegidas, não amadas, abandonadas, rejeitadas, diminuídas. Pai, o que elas possam ter passado com as mães delas, porque nós, seres humanos, somos tão falhos, não é para culpar a mãe, pai, não queremos aqui culpar mãe, culpar pai, queremos apenas olhar para a situação e a interpretação que nós, como crianças, fizemos. Porque sabemos, pai, que nós erramos, assim como os nossos pais também erraram e erram. Mas agora, pai, a sua benevolência faz com que o Espírito Santo sopre no coração dessas pessoas esse momento. E aí a gente vai pedindo ao Pai que vá curando cada uma dessas pessoas, que vá ressignificando esse momento, porque o teu amor por nós é maior, porque o teu amor por nós faz coisas grandiosas acontecerem em nossas vidas. Obrigada, Pai, por trazer esse vídeo para todas essas pessoas. Obrigada, Pai, por cada um aqui poder tomar essa consciência e principalmente saber que o Senhor os ama, que o teu amor por eles é o maior amor que há. Que eles possam acessar o teu amor e que eles possam curar deste lugar de abandono, de rejeição. Vá, Senhor, curando as células deles,
curando o inconsciente, curando as marcas, Senhor. Vá curando as marcas. E que agora cada um deles possa olhar para sua mãe com amor e gratidão e dizer: você errou, assim como eu erro, então quem sou eu para julgar você? Que essa humildade possa vir no coração dessas pessoas, que somente com essa humildade, Pai, a gente consegue se libertar dessa dor. E somente com a sua benevolência para curar de todas as memórias que estão no nosso inconsciente, que estão nas nossas células, Pai. E que agora a gente possa, Pai, a partir deste movimento de cura e de amor, de perdão aos nossos pais, a gente possa, Senhor, acessar esse amor, essa nova família, esse relacionamento saudável. Eu sei que o Senhor está construindo isso na vida de cada um. A gente está aqui para fazer a nossa parte, que é de perdão, que é de olhar para as dores, que é tomar consciência que a gente só está projetando no parceiro essa dor e pedir, Senhor, que o Senhor faça o restante, que o Senhor cure cada coração aqui. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que isso vai poder te ajudar. Eu tenho certeza que você vai ter transformações. Então escreva aqui embaixo um amém, eu recebo, qualquer coisa, para fortalecer ainda mais essa bênção, essa oração, para que você possa realmente receber a graça de Deus na sua vida. E saiba que o pior lugar que a gente pode ficar é o lugar do julgamento. Jesus, por muitas vezes, falava: para de se preocupar com os outros, pare de olhar, perdoe 70 vezes 7. Porque quem somos nós para julgar qualquer pessoa, inclusive os nossos pais? E quando a gente julga os nossos pais, quando a gente ainda fala porque ele foi ruim, porque ela foi ruim, porque ela não foi boa, é porque ainda estamos feridos. Só que uma pessoa ferida vai encontrar situações para curar essa ferida, mas não é encontrar amor para curar, é encontrar situações desafiantes. Então Deus pede para que você olhe com compaixão para os seus pais. Esse é o primeiro passo para a sua cura definitiva, para que você tenha um bom relacionamento. A sua vontade de viver o amor com um parceiro, com uma parceira, tem que ser maior do que a sua vontade de se vingar dos seus pais. Porque uma vez eu ouvi Bert Hellinger falando que os filhos às vezes faz a vida ficar uma porcaria somente para que os seus pais se sintam culpados por isso. Forte, né? Então Deus está pedindo para que você não siga por esse caminho. Ele está pedindo para que você tenha compaixão e amor por eles, que Deus tem muito mais amor por você e Ele vai curar todas as feridas. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que você precisa de respostas de Deus dessa maneira, faz o seguinte, curte, compartilha, manda para aquela tua amiga e mais do que isso, se inscreva nesse canal e comente aqui embaixo, porque assim vai me dar mais ânimo para gravar outros vídeos para você. Que a paz de Cristo esteja em sua vida, que você receba todas as bênçãos. Um beijo no seu coração. E a gente se vê em outros vídeos.